Ler é um sinônimo de inteligência? A resposta para isso é não. Não é. Muito longe disso. Você pode passar a vida inteira lendo, mas ser um imbecil. Eu vou partir de um ponto de vista dessa constatação, que é a leitura como duas experiências distintas, que seria a conexão com o autor e a experiência da obra. Né? Então nós temos essas duas paralelas interpretações a respeito do que significa ler, que seria o contato com o outro, o contato com o autor, o contato com aquela figura humana por meio do que nós estamos lendo, o ponto de vista de que é uma experiência, no caso, é uma outra vida, um esse, é uma possibilidade a qual a minha realidade não permite que eu tenha, mas através daquela obra eu tenho. E assim, são dois pontos de vista que falando são distintos, mas eles não. Melhor. São dois pontos de vista que nominalmente são distintos, mas essencialmente são a mesma coisa. Porque tanto é uma experiência quanto um contato com o autor e vice-versa. Mas agora a gente tem um negócio. E se o autor for um idiota? Ele pode ser um idiota com talento. Dizem, não lembro onde que eu li isso. Não, eu vi uma entrevista de alguém falando isso, que o Gabriel Garcia Marques, ele não era um cara muito inteligente, né? Ele não tinha uma estrutura intelectual a respeito dos livros que ele escrevia. Entretanto, ele era um homem que ele instintivamente sabia o que fazer. Mas nós podemos extrapolar esse exemplo, falar no caso de um escritor que seja um completo imbecil, mas escreva muito bem. Ou um escritor que seja muito ruim, uma pessoa muito ruim, mas que escreva muito bem. Então nós temos essa questão. Só que se o escritor ele só foi estúpido, ele não escreve muito bem, aí nós temos um problema, porque aquilo não vai alcançar, aquela obra não vai ser capaz de alcançar um patamar em que de fato ela signifique alguma coisa para alguém. No final das contas vai ser só um festival de abobrinha ou qualquer coisa do gênero. Então dentro disso, desse ramo de imbecis, nós temos as escritoras que escrevem aqueles populares livros para menininhas, que são aqueles livros ou de crime ou de dark romance, que consistem basicamente em pornografia feminina. Não precisa ser um gênio para escrever esse tipo de coisa, é só ter tesão e perversidade e ser alfabetizado, evidentemente. Que você consegue discorrer uma série de desgraças que formam um todo fetichista para, como eu posso dizer, para dar a cocotinhas infantes o doce prazer que elas buscam, né? Ou alguma besteira dessa. Ou também umas veiaca seca e triste, que também consome esse tipo de obra. E esse tipo de escritor não são pessoas. Voltando agora a essas duas formas de se entender a experiência do livro, que é como uma comunicação com o escritor e como uma experiência de e si. Então vamos pegar este exemplo do Dark Romance, esse exemplo imbecil. O que nós temos aqui? Nós temos um simples. Nós temos um autor interessante, uma figura excêntrica, espirituosa, nós temos um santo, intelectual. Não. Nós temos uma mulher que escreve pornô. E assim, não é a Hilda Hist, não é o Nelson Rodrigues, é só fetichismo mesmo. Não é uma questão de o obsceno para a arte, o obsceno para o belo. Não é uma cabeça decepada de Caravaggio, não é esse horror que de fato traz algo em si. Mas é pornô, entendeu? São peitinhos e é isso aí, bola para frente. Então nós temos essa questão de que não é uma comunicação com o ente mais profundo. E como dá para saber que não é profundo, dá para não. É aquela coisa, né? Você vê a árvore pelos frutos. Então, se só produz merda, a pessoa é uma merda, em algum nível. Há exceções de fato de uma pessoa desprezível fazer. Há exceções de fato, como pessoas desprezíveis que criam boas obras, como bons livros, etc, etc. Entretanto, essas pessoas desprezíveis, elas são boas em algo, pelo menos que é no caso fazer arte. Nesse caso, essas pessoas não são boas nem nisso. Podem ser seres humanos excelentes e tal, mas são péssimos escritores. E cá entre nós, para escrever pornô, não creio que seja um santo. Então, essa característica de contato com o autor tal, não é o Nelson Rodrigues ou a Hilda Hisse que está ali, sabe? Não é um ser humano profundo, não é um intelectual, é só
mulher que escreve para mulher com tesão. Não é chato, né, evidentemente. Né? É simplesmente chato. É muito mais interessante ler o que o Nelson Rodrigues escreveria sobre essa figura. Né? E agora nós temos a experiência do e se, do possível. Né? E pega lá para ler aquela porra. O que é aquilo? O que eu estou vendo aqui é pornô. Então eu vou ter uma série, eu vou ter uma realidade que a única função dela é me satisfazer. Certo? E assim, eu posso usar pornô de um sentido muito mais amplo, como eu costumo usar, né, que seria essa realidade de fetichismo, onde os desejos eles são todos correspondidos, etc, etc. E nesse sentido, e também no sentido mais peitinhos e sexo, etc., cai bem essas duas definições dentro desse tipo de obra. Exatamente porque ela trabalha com isso, né? Com esses dois mundos, muitas vezes, ou somente com um. Por exemplo, as mulheres que elas têm grande satisfação em crimes, etc, etc, ou nessa coisa de se sentir muito elevada por estar vendo algo brutal, etc, etc. Sabe? Eu já conversei com uma guria uma vez que ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela lia muitos livros que falavam a respeito de estupro, assassinato, etc, etc. E ela me falou algo que eu achei muito interessante, que ela disse... Eu perguntei para ela por que ela lia isso, ela disse que algo assim, eu leio isso porque eu gosto, porque mostra a realidade. Eu fiquei, caralho, que realidade de merda que essa menina vive, onde só existe estupro, assassinato, incesto. Puta que pariu, que desgraça que deve ser a vida de uma guria dessa. É que isso não é a realidade não é preta, não é branca, não é... esse dualismo não existe, esse extremismo do bem e do mal não são reais. Então isso evidentemente para qualquer ser pensante não é a realidade, é simplesmente uma fatia muito mal recortada de desgraça. É como se olhar o Datena e falar, olha, esse é o mundo real. Não, não é o mundo real, isso é o Datena, é um programa de TV feito por um gordo. E nesse caso é um livro escrito por uma gorda. Nada contra os gordos, é um fato. Então, nos dois aspectos que seria a leitura para se conhecer o autor e a leitura pela experiência da obra, né? Lembrando que eu estou dividido, mas essencialmente essa experiência é única. É meio inútil só, entendeu? Uma coisa, eu vou ver um pornô por conta do diretor do pornô, porque ele trabalha com a luz nos peitos de um jeito assim etéreo, mágico, tal. Nossa, é muito louco. Não, ninguém vai fazer uma merda dessas. Né? Todo mundo vai ver pornô para punheta, essencialmente para isso que aquela coisa funciona, seja punheta mental ou prática. Né? Punheta mental eu me refiro aos filmes do Christian Bale ou os filmes da Marvel, esse tipo de coisa, né? Que enfia 35 personagens diferentes que tem nada a ver com as caras, só para fazer um monte de referência e ver um monte de nerd gozando no cinema. Né? As glórias de ter visto, sei lá, o Galactus jogando xadrez com o Charlie Xavier. Grande merda. Se você pegar e ler só esse tipo de livro, ao longo da sua vida inteira você vai ser um imbecil. E o exemplo que eu dei foi de menina? Foi, porque é o exemplo mais tapafúrdio, né? Homem, estatisticamente, é mais burro que mulher, tipo homem na média. Enfim, foda-se também. É como diria o Ariano Suassuna, há 3 tipos de mentira, que você conta para si mesmo, que você conta para os outros e a estatística. É verdade isso? Não sei, mas é engraçado. E para mim é isso que interessa. Então você pode ler o que você quiser. Mas se você ler esse tipo de coisa, você vai ser só esse tipo de coisa, você vai ser um imbecil. E há níveis dessa questão. Por exemplo, há pessoas que elas leram só Harry Potter e pararam de ler e só ficaram naquilo. E são imbecis. Ou há pessoas que leem absolutamente tudo que a J.K. Rowling escreve e são imbecis. Ou há pessoas que leem Dostoiévski que são imbecis. Isso diz muito mais a respeito isso diz muito mais a respeito da pessoa que lê do que do escritor em si. Se o bicho é imbecil, não adianta ele ler uma biblioteca inteira, ele vai continuar sendo imbecil. Ele pode ser um imbecil melhor depois de ter lido certos livros, mas vai continuar sendo um imbecil. Porra, ler é uma experiência muito complexa, extremamente complexa. Eita porra, derrubei meu negócio aqui. Acaba que a relação que o leitor vai ter com ela não é tão previsível quanto você vai ler muito e ficar mais inteligente. Mas sim, a relação que você deve ter com o livro é
quem eu quero ser e o que eu leio para tal. Quais são meus interesses e o que eu leio para nutri-los, etc, etc. Então, se entender primeiro para entender como você anda no meio desse mundo da leitura, assim como você faz esse mesmo processo para entender o mundo como um todo. Então, antes de você sair comprando toda a literatura clássica, por exemplo, é necessário que você olhe para si mesmo e pergunte o que eu quero ler disso. Não adianta pegar a porra do Crime e Castigo do Dostoiévski, sendo que o que você gosta é ficção científica. E muitas vezes essa crença nessa leitura dos clássicos, entre muitas aspas, é muito mais de um ponto de vista estético do que qualquer outra coisa. Você quer parecer inteligente, você quer ser inteligente. Sendo que, se você não tiver interesse pelo objeto, você não vai entender aquilo. Ou às vezes você nem está preparado para ler aquela obra. Para você ler um livro, você tem que ter lido muitos livros antes. Então, isso também é uma das coisas que valoriza muito a releitura dos livros. Os livros que você leu quando criança, etc, etc. Então nós temos essa questão dos livros ruins, mas nós também temos a questão dos livros que não nos interessam, sabe? Dos livros que são irrelevantes para nós. O que é necessário é que se crie um cânone próprio para a leitura. Então, por exemplo, você quer ser um filósofo, ótimo, vai estudar o Trívio. Ah, mas eu ouvi, mas o meu professor ele falou que eu tenho que ler toda a literatura russa. Mas você não se interessa por isso, pelo menos não no momento. Vai atrás do que você gosta, entende? E à medida que você vai se aprofundando dentro do mundo da leitura, etc, etc, você vai indo para esses escritores mais antigos e esses escritores mais clássicos. Muitas vezes de forma natural. Entende? Se você pegar bons livros para ler, essas duas coisas têm que ter um equilíbrio. Se você só quer ler pornô, você não vai sair do lugar. E se você se ignorar pegando só esses grandes clássicos mundiais que você está cagando e andando, você vai começar a odiar a leitura. É muitas vezes esse o fenômeno que acontece nas escolas, porque o desgraçado professor dá para a criançada ler Os Lusíadas, e a criança não sabe nem o que é um verbo direito. Ela não vai entender o livro, ela não vai conseguir, vai ter dificuldade de ler o livro. Então simplesmente não vai dar certo. E muitas vezes, por conta dessa questão do cânone, etc, etc, a pessoa martela tanto na cabeça dela que ela tem que gostar, tem que gostar, tem que gostar, que no final ela acaba detestando. Então, é muito uma questão de interesse, do que você gosta, desgosta, etc, etc. Mas os dois pontos principais a respeito do porquê que você ler livros não te faz necessariamente mais inteligente são esses dois. Que eu quero trazer aqui hoje, pelo menos, são esses dois. Que é o dos livros ruins e dos livros ruins e da falta de interesse. Lembrando que deve haver um equilíbrio entre esses dois. Isso é necessário. No caso, um equilíbrio entre bons livros e um bom interesse também. Como eu falei, se você quiser ler pornô, você só vai ler pornô e foda-se, não vai sair disso nunca, jamais. E você só vai ser um punheteiro mental que fica lendo livro estilo Crepúsculo e 50 Tons de Cinza. É chato, é ruim. Chato pra você não é, pro resto do mundo é. Meus parabéns, você é um idiota. E você é a maioria. Ah, acabou já, acho que eu já falei o que eu tinha que falar mesmo, cara, esses dois pontos aí, e tá bom. Acabou.